Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindcast. No episódio de hoje, mais uma vez, nós viemos aqui abrir a caixa preta da TreeMind. E nós vamos te dar um acesso exclusivo, em primeira mão, ao nosso laboratório de experimentos. Então, vamos trazer para você que nos acompanha, que é advogado, que é marqueteiro, tudo que a gente faz no momento antes, né, os bastidores para lançar uma nova causa, para tracionar uma nova causa e para, de fato, depois colocar ela no mercado para vender isso para vários outros advogados também. Então, você que nos acompanha, você vai ficar agora por dentro, mais uma vez, das estratégias que nós utilizamos, das atualizações que a gente fez nas nossas estratégias para implementarmos aí mais de 1.000 escritórios de advocacia nesse Brasilzão. E para me ajudar a dar esse guia completo para você dos nossos laboratórios, trouxe aqui o nosso Lead Scientist Growth Marketer, José Trindade. Seja bem-vindo, Zé. E aí, valeu. E também trouxe o Daniel Barbosa, o nosso vendedor master aqui, que sabe enganar até, né, dá nó até não sei quem, né? Seja bem-vindo aí, Dani. Vamos falar um pouquinho também como que a gente faz para vender e a parte final do funil, né? E aí, pessoal, prazer aqui de novo. Boa. Então vamos lá, gente. Para não dar muito rodeio, só para vocês entenderem o contexto desse episódio, a gente resumidamente, de fato, vai trazer todas as atualizações das nossas estratégias para você que está fazendo por conta, entender o que você pode fazer de diferente para conseguir colher melhores resultados. Se você já faz um negócio aí ou faz esse serviço para alguém e de fato também não está conseguindo muito resultado, cara, nós vamos te ajudar aqui. Nós vamos te dar, de fato, o segredo para fazer a parada funcionar. Então, para começarmos, é só falar sobre um tópico específico aqui que é, de fato, a gente vai escolher qualquer causa? É só ter uma ideia e lançar no digital que ela vai vender? Tem um crivo? Existe um critério ou critérios que a gente utiliza para escolher uma causa que vale a pena investir ou não? Então, eu vou fazer essa pergunta para o Zé. Como é que funciona hoje, Zé, o nosso crivo inicial aí para, de fato, apostar numa causa? É só volume de pesquisa? É só volume de processo? Tem mais coisas acima disso? Como que é a tua visão? É engraçado que quando você escuta a tese, na hora você sabe se o produto é ruim ou se é bom. Dá para sacar na hora. Tem muita coisa que aparece ainda que é um pouco viajada, assim, não tem muito potencial de mercado, e tem muita coisa que parece que é interessante. Surpreendentemente, nos últimos tempos tem aparecido mais coisa interessante do que coisa ruim. Mas o que a gente tem de critério, assim, né? É um pouco subjetivo. Eu tento encarar de duas formas. Existe o que a gente chama de demanda já existente. Então, são produtos onde o nível de consciência do consumidor final sobre o direito ou sobre alguma outra coisa que ele vai requerer por meio de um advogado é muito grande. A necessidade de solução, né? Exatamente. E, o problema em si, a dor já é muito latente, né? E a consciência sobre o direito de requerer alguma coisa, uma indenização, alguma restituição tributária, por exemplo, algo nesse sentido, ou um benefício previdenciário, ou algum direito trabalhista que foi sonegado, tudo isso é muito grande. Tem esse tipo de produto, né? Então, que a pessoa sabe. E tem um exemplo legal que a gente tem trabalhado aqui, que é o auxílio-acidente, por exemplo. Boa parte das pessoas que têm direito a receber o auxílio-acidente não sabem que tem direito. Porque o que acontece? Vamos trazer um exemplo aqui de um caso. A pessoa sofre lá um acidente, fica com uma sequela que impede ou prejudica a prática laboral, né, a prática de trabalho, e ela não faz ideia de que ela tem direito a receber uma indenização do INSS até ela se aposentar. A maior parte das pessoas não faz ideia disso. Então, para esse tipo de produto, a gente não consegue depender da demanda existente, a gente tem que criar demanda. Então, a gente tem que chegar no público com um nível de consciência muito baixo e levar aquela informação para ele. É basicamente o que a gente fala de educar o público. Mas hoje, né, vocês bem sabem, mas nossa estratégia ela não é tanto voltada para educar, aquela educação lenta, uma educação mais persuasiva. Então, qual que é o crivo principal, assim, pra gente definir, tipo, opa, esse produto entra ou não entra? Tem que resolver um problema muito grande. Ele tem que gerar valor de alguma forma. Tem muita tese mesmo no mercado que não resolve nada. É só legislação, assim, tá? É burocracia disfarçada de produto. Então, para a gente, de fato, aprovar, investir, né, tempo e esforço numa tese, e dinheiro, né, querendo ou não, ela tem que resolver um problema muito grande e tem que ter uma proposta de valor, uma proposta de venda, propriamente dita, que é você conseguir chegar no cliente final e falar, se você sofreu um acidente e desenvolveu algum tipo de sequela, por exemplo, né, você tem direito a receber isso aqui. Então, você tem que resolver o problema do cara, você tem que gerar valor para ele de alguma forma. Se a gente não consegue gerar valor para o cliente final, valor percebido, a gente descarta. Basicamente, assim, é o nosso crivo. Por isso que quando a gente escuta a tese, a gente já sabe se é ruim ou se é uma merda. Fato, eu acho que tem um complemento que isso está relacionado com o nível de complexidade da própria causa.
uma pergunta assim, quando a gente está fazendo para os advogados, né? Estamos conversando para ver a possibilidade de um projeto. Se o cara demora mais de 5 minutos para conseguir explicar o que ele faz ou como é que funciona a parada, você já sabe que ali é cagada, velho. Porque imagina, se mais de 5 minutos para o cara que manja da parada demora mais de 5 minutos para conseguir explicar como funciona, imagina como que a gente faria para gravar um criativo em 30 segundos, em 1 minuto, para o lead que não sabe nada disso daí, já saber, já pegar e já se interessar e já se cadastrar. Então isso já entra direto no nível de complexidade. Se você demora muito para conseguir explicar um negócio, uma parada muito, nossa, meu Deus, você vai dar uma volta e tem que mexer com isso, aí já fudeu, né? Mas esse é justamente o meu trabalho, né? Que é o que eu tenho feito assim. Por exemplo, tem uma tese bem específica lá, que eu lembro que a advogada levou uns 5 minutos para me explicar. Trouxe muita referência, mas aí foi um pouquinho mais de dificuldade na comunicação dela. Né? Enquanto não... Como era uma pessoa técnica e não exatamente uma pessoa que vai ter a habilidade de vender aquilo e de explicar para um cliente final, a comunicação dela foi muito técnica e foi assertiva nesse contexto. Se ela fosse participar de uma audiência naquele sentido, com certeza teria sido a comunicação correta, mas não para vender. E aí ela me explicou, e eu digeri e falei, é isso aqui então. E aí eu expliquei para ela em 15 segundos, mais ou menos o que ela estava falando, que era uma tese voltada para algum tipo de fraude. Então, é isso, a gente pegar uma tese que às vezes é complexa, de fato, quando você escuta, opa, entendi. Então, é esse valor aqui que você gera. Tem muita coisa relacionada dentro de mercados que ainda são emergentes, né? Consolidados, de certa forma, por exemplo, o mercado de cripto, que já está consolidado, mas ainda é aquela coisa, né? Tem muita tese dentro desse mercado que é legal. São boas teses, dentro do direito tributário também. Mas o problema é que a consciência do escritório de advocacia sobre o valor que ele gera para o cliente final tem que ser muito clara. Se você não sabe o problema que você resolve, não tente vender essa bucha aí, não, velho. Fato, concordo. Eu vejo que também tem uma relação direta com o tamanho do público, né? Quanto maior for o público que você resolve aquela dor, mais fácil também vai ser dele tracionar, né? Tecnicamente. Se você pensar por um critério assim, tipo, eu resolvo um problema só do cadeirante de rodas que anda com a roda direita. Aí você já tem uma limitação muito grande de público. Pode até ser que funcione, não vou tirar o mérito disso, pode até ser que funcione, mas as chances já são menores. Muito menores do que se você falar, eu pego todo tipo de cadeirante até quem anda de muleta. Pronto, aí você já aumentou um tamanho de público ali que faz com que a pessoa também fique mais fácil de ser achada. E quanto mais específico o cara, naturalmente mais difícil é de achar ele. Né? A gente enfrenta esse desafio na prática. Então, quanto mais fácil for de resolver o problema, cara, melhor. Quanto mais amplo, né, o problema for, para a galera, para o mercado mais disseminado, mais fácil isso também tende a ser. Produtos assim que tem um mercado menor, o escritório de advocacia tem que ter uma consciência muito grande sobre como gerir aquilo de maneira sustentável. Por exemplo, se o mercado é menor, naturalmente ele vai vender com menos frequência. Provavelmente o ticket tem que ser mais alto e aquilo tem que se pagar por um certo tempo. Então, ou o escritório tem que ter um fluxo de caixa muito grande para manter aquilo e gerar, né, principalmente esses produtos de mercado menor, geralmente eles estão relacionados à autoridade de marca. Então, tem que ser direcionado uma estratégia nesse sentido. É um pouco mais complexo, mas não que seja inviável. Nada para vender qualquer coisa. Boa. E aí, como é que... Vamos pensar, né? Passamos por essa fase inicial, escolhemos ali um negócio que, né, bate na questão de uma dor, é latente, a gente viu, identificou aqui que realmente funciona. E agora, como é que eu começo? Por onde que eu começo? Né? E como que eu estruturo uma estratégia inicial assim, de campanha? Para onde que eu vou? Quanto que eu boto de dinheiro? Eu boto muito dinheiro, eu boto pouco dinheiro? O que você acredita que faça sentido aqui para a galera já ter uma luz sobre isso? Né? De por onde começar nesse caso? Um debate pronto, assim, nunca colocaria muito dinheiro de começo para um produto novo. Tem que começar com um orçamento mais baixo e validar aquilo em ambiente controlado. Esse é um ponto. Agora, para definir como vai começar, acho que o primeiro ponto é sempre olhar para esse nível de consciência do problema. Então, tem que entender bem o público, não é sempre que o cliente entende, né? Não é sempre que o escritório de advocacia tem essa consciência sobre quem é o cliente dele. E aí, infelizmente, tem que testar. Aí, o que é feito, basicamente? Primeiro, entende-se a tese, tem que entender o produto de cabo a rabo. Cara. Tem que saber o que está vendendo. Então, tem que entender qual o valor percebido que o cliente final vai ter, o que a gente consegue gerar de promessa, digamos assim. Tem produtos, por exemplo, dentro do direito, que são muito delicados, que a gente não consegue prometer alguma coisa. Mas qual que é o valor percebido dentro daquele contexto? Sempre tem alguma coisa. Se não tem, é melhor não vender nada. A partir do momento que isso é definido, a gente avalia o nível de consciência do público-alvo. Nem sempre a gente vai ter certeza, fala, eu acho que, por exemplo, auxílio acidente tem algum volume de busca, mas a maior parte das pessoas não tem consciência sobre como funciona. Então, construir um funil dentro de uma campanha de pesquisa, por exemplo, é muito mais complexo.
vai ter que ter página, falando um monte de coisa lá, explicando como funciona. Conteúdo em texto a gente sabe que nem sempre engaja o usuário, principalmente, né, hoje que a gente tem a limitação muito limitada, a atenção muito limitada. Então, nesses casos, por exemplo, onde o nível de consciência é mais baixo, então que você vai ter que explicar para ele que ele tem direito a alguma coisa, é basicamente uma revelação, é interessante partir para campanhas no formato que gere mais engajamento, como vídeo, por exemplo, que hoje a gente trabalha bastante com a campanha de Performance Max ou as campanhas dentro do Meta Ads. Aí, se vai fazer num ou se vai fazer no outro, está muito relacionado às limitações de público, né? Então, dentro do Google, a gente tem algumas ferramentas para segmentar público que são mais interessantes. E dentro do Meta tem algumas limitações, mas impressionantemente o Meta ele converte um valor mais baixo. Às vezes é muito mais fácil de acertar lá do que no Google. A complexidade de acertar no Performance Max pela própria limitação do tipo de campanha, né? Porque o Google ele não permite que a gente avalie muito bem o que está funcionando e o que está dando errado. É um pouco maior, né? A complexidade é um pouco maior. Boa. Se eu fosse resumir o que o Zé trouxe aqui de uma maneira simplificada para a galera, seria mais ou menos na linha assim, né? Dependendo do nível de consciência, é o que determina o canal que eu escolho. Então, se o cara tem um nível de consciência alto, é um problema disseminado. Bati meu carro, o cara quer me processar, eu preciso me defender. Tá muito claro que eu preciso de um advogado. Aí você aposta num canal de pesquisa, porque o cara, a grande maioria das pessoas, quando está sendo processado, já sabe que precisa de um advogado. Exemplo, né? Em qualquer coisa geral. Ou quero processar alguém, eu sei que eu quero processar alguém, eu preciso de um advogado para aquilo. Naturalmente, eu vou pesquisar alguma coisa relacionada àquilo dentro do Google, por exemplo, eu vou no meio de pesquisa. Agora, acidente, eu não sei, mano, me acidentei e tô aqui. Tipo, é isso. O nível de consciência talvez seja baixo, eu aposto daí em canais que propaguem mais a entrega, eles vão mais atrás do cliente. Então, PMax, Facebook, esses outros tipos de estratégia onde eu veiculo o meu anúncio para ir atrás do cara e não esperando o cara vir. Né? Porque aí eu vou, de fato, atingir o cara dependendo daí sim de público, mas eu vou atingir o cara porque o nível de consciência dele é baixo. Então, se eu ficar esperando ele na pesquisa, esse canal ele não vai passar nessa rua. Ele passa numa outra que ele não sabe ainda que o problema dele existe. Então, eu vou ter que ir lá naquela rua, encontrar aquele cara através desses canais. E isso o que determina é o nível de consciência. Se é uma parada que todo mundo sabe, aí não dá para subestimar isso. E daí tem uma galera que, não, mas porra, já tem 10 clientes aqui que falaram e tal. Cara, realmente, tipo assim, faça uma pesquisa prévia para entender se de fato isso é algo bem disseminado ou se você está olhando de maneira enviesada, né? A galera, tipo, às vezes subestima isso e acha que não, acho que é uma coisa que todo mundo sabe. E aí o cara tá falando, tipo, isenção de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O cara só fala disso o dia inteiro. Para ele é muito óbvio. Mas para a grande maioria dos clientes, ele chegou querendo saber como pagar menos imposto. Essa é a dúvida do cara. Então, ele não vai procurar nunca por ICMS, por PIS e COFINS, por exclusão, por teste do século. Ele vai procurar como pagar menos imposto e sequer ele vai procurar. Talvez a gente não, né, nesse caso. E é legal, por exemplo, esse é um exemplo bem massa da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, porque não é um produto... Cara, muitas vezes o empresário lá, o contador, quem quer que vá converter numa campanha, faz ideia de que tem como excluir o ICMS lá da base de cálculo. E ele não sabe ele não sabe que existe essa possibilidade dele economizar em tributo. Então a gente conta para ele, é muito isso, sabe? E contar uma parada que a pessoa não faz ideia. Tem muitos produtos que as teses parecem muito complexas, mas na verdade é só direcionar para o canal certo que tende a tracionar. Sim. E isso vai ter impacto direto também, né? Até no processo de venda que você vai usar com o teu cliente. Porque se o nível de consciência dele é alto, para ele fazer a compra vai ser muito mais fácil. Ele sabe que tem um problema, ele está mais próximo de buscar uma solução. Agora, se o nível de consciência dele é baixo, até no teu atendimento você vai ter que gastar um bom tempo explicando para ele, educando para ele como que o teu serviço vai ser benéfico para aquela questão que ele está passando. Fato, exatamente. A tua abordagem ela vai ditar também depois, né? Depois a gente vai falar até sobre a questão do funil de vendas que tem que ser estruturado baseado nessa forma, né? Se o nível de consciência é baixo, minha preocupação não é necessariamente vender para ele logo de cara. Eu tenho que, de fato, fazer o cara ver valor pelo conhecimento, aprender a parada, ele vê o... Caralho, agora eu entendi. Tesão, aí ele compra. Porque se o nível de consciência é baixo, ele não entendeu ainda como que você resolve o problema dele de fato. Ele sabe que ele tem um problema e ele sabe que existe uma solução, mas talvez não entendeu como é que funciona. E se ele não entende, ele não compra, né? Tem um mestre que fala muito isso pra a gente, mas enfim. Depois, agora, acho que complementar o que a gente estava falando ali, Zé. Cara, essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena também destacar aqui, que é quanto tempo a gente leva para validar de fato uma causa, para depois a gente falar, cara, vale a pena agora eu trazer mais advogados para comprar isso. Quanto tempo a gente, em média, apostaria no negócio, até porque isso vai estar diretamente relacionado com a expectativa do cara. Às vezes o cara, vou fazer um projeto aqui, puta, fiz uma campanha uma semana, não deu certo. Puta, isso aqui é uma bosta, não funciona, deixa para lá. E quantas vezes a gente pivota antes de realmente chegar à conclusão, tipo, realmente, cara, esse teste aqui no nosso laboratório não funcionou, descarta essa hipótese e vamos para a próxima.
vou dar uma resposta que todo mundo odeia, mas depende. Existe um padrão, assim, para a gente seguir, tomar decisões e mudar a direção da estratégia. Mas, por exemplo, muitas vezes, se uma campanha começa já dando certo, a gente tende a achar que está tudo certo e beleza. Mas quando a gente recebe um feedback a respeito da qualidade dos contatos que estão chegando, né, dos casos que estão chegando, nem sempre é o melhor cenário. Então, depende muito. Às vezes a gente acerta em público, gera lead, gera contato e tal, só que não é o contato que a pessoa queria. Então, vai depender um pouco disso. O que a gente segue via de regra? Né? Tem algumas etapas que a gente vai vencendo até que a campanha dê certo. Quando a gente dá sorte, as primeiras etapas elas se resolvem meio sozinhas na primeira tentativa, com alguns produtos mais voltados para o consumidor final, como, por exemplo, que a gente tem trabalhado lá voltados para golpes sofridos em phishing, né? Phishing, que eles falam, do WhatsApp ou em link malicioso. Foi putz, legal, deu certo, meio de cara. Assim. Mas não é sempre que isso acontece. Teses mais complexas em que o público é um pouco mais selecionado, muitas vezes a primeira etapa que a gente tem que vencer é conseguir entregar anúncio para muita gente. Que principalmente em campanhas de nível de consciência mais baixo, tem que impactar muita gente para converter relativamente pouco na proporção. Então, o que a gente faz, basicamente, são calibragens a cada 48 horas para não ficar sentado em cima do problema. Né? Então, por exemplo, a gente cria uma hipótese, basicamente, então é alinhado com o escritório, entende-se o produto, é alinhado uma hipótese ali de público e de comunicação, basicamente. Vamos pensar ali numa campanha de vídeo, né? Seja Meta ou seja Google Ads, na Performance Max. Então, é alinhada a gente entende o produto, alinha uma hipótese em relação a público e comunicação, né? Qual que vai ser o valor percebido que a gente vai apresentar para o cliente, e aposta naquilo durante um certo tempo. Então, nessas primeiras 48 horas, é validado primeiro se a plataforma vai entregar, que é o que a gente está avaliando. O que a gente está avaliando ali é público. Se existe pessoas com aquele perfil que a gente está buscando dentro da plataforma. Se por acaso não encontrar 48 horas depois, que é o tempo suficiente. Já vi bastante gestor de tráfego falando em 7 dias de validação. A gente não acredita muito nisso aqui. Quando começa bem, tende a ir bem. Se começa mal, aquele público não vai entregar. É muito provável que você passe 7 dias numa campanha lá que está tendo pouca impressão, pouco alcance, e você vai esperar 7 dias e ele vai continuar com pouco. Aí não vai converter, porque a gente sabe que a proporção, às vezes, de conversão não é muito expressiva nesse tipo de campanha. Tem que impactar muita gente para converter proporcionalmente pouco. E, às vezes, o pessoal espera lá 7 dias e não dá em nada. Então, a gente espera 48 horas para fazer essa validação e essa é a primeira barreira a se vencer. Então, entregar o anúncio para muita gente. Até que isso seja atingido, a gente faz alguns testes de público. No geral, são 3 testes de público. E, em algum momento, a gente acerta. Sempre, não tem muito como fugir disso. Além disso, a gente tem que validar a comunicação. A partir do momento que o anúncio está sendo entregue para muita gente, as pessoas estão clicando, estão convertendo, estão se cadastrando. Se as pessoas não se cadastram, tem algum problema na comunicação. Quando o impacto das pessoas é grande, e aí, claro, tem algumas outras métricas que têm que ser avaliadas, que eu acho que não vale a pena entrar tanto nesse detalhe técnico, mas a taxa de interação, né, de clique com anúncio e tudo mais, versus a conversão, né? Então, aí, nesse ponto, a gente vai determinar se o problema é de fato o público ou se o problema é o criativo, né, o anúncio. Se ninguém interage, ninguém engaja com o vídeo, o problema é o público. Se o pessoal engaja, mas não converte, tem algum problema no criativo ou na proposta de valor do produto. E aí que entra uma discussão complexa, e principalmente porque, às vezes, muitos advogados eles têm um certo carinho pela tese, e às vezes é difícil admitir que o produto é ruim. É complicado, porque nem sempre a proposta de valor do produto é legal para aquele público, né? Às vezes o ônus é muito maior do que o bônus que a pessoa vai ter nesse contexto. Então aí esses sinais começam a aparecer. Por sorte, a gente tem tido êxito em boa parte ali das ofertas, né? Da proposta de valor do produto. Mas é basicamente isso. Então, a cada etapa, a primeira etapa é vencer, né, o direcionamento, atingir as pessoas. A segunda etapa é avaliar se a proposta de valor do produto e a comunicação estão alinhadas com o que o público espera, né? Se a gente está conseguindo oferecer, de fato, valor para o mercado. E após isso, a gente começou a converter, a ter resultados, a gente tem que avaliar caso a caso, né, os leads que chegam, para entender se aquele lead faz sentido para o cliente. E, basicamente, são feitos testes de 48 horas para ir ajustando, né, fazendo a calibragem dessas ações. Bom, a gente até falou sobre essas métricas num outro episódio junto com o Gui,
Eu vejo que, assim, de maneira simplificada, tem como simplificar isso, que são só 3 métricas, baseadas nisso que você falou, né? É impressão, então tem que imprimir, tem que aparecer para bastante gente. Porque se não imprimir, é um problema lá na cabeça do teu funil. Não adianta nada, você tá com o melhor criativo, ninguém tá vendo essa porra. Então você tem que acertar uma parada primeiro, tem que imprimir para muita gente. Ou seja, a ferramenta do Google, do Facebook, ela tem que encontrar um caminho que ele consiga distribuir para uma galera, ele consegue encontrar uma galera. Beleza, essa primeira barreira foi vencida, então impressão tá batendo, tá dando bastante impressão diária. E o que é uma bastante impressão diária? Cara, eu diria, sei lá, mínimo umas 200 por dia, 300 por dia, seria algo suficiente para você ter validado, porque você pensa depois que isso tem uma taxa de quebra, que é umas pessoas que vão ver, vai imprimir, e ele vai falar, não gostei, não achei nada a ver, foda-se, não vou ver isso aqui, e vai embora. Só que vai ter que ter uma taxa, então, é a minoria que de fato vai olhar, vai gostar e vai falar, faz sentido para mim agora, deixa eu clicar nessa parada aqui. Então, o segundo indicador é o CTR. Né, basicamente, assim, a taxa de gostei é o CTR. Tipo assim, mandei para 1.000 pessoas e 25% delas deram um CTR, ou seja, clicaram no meu link, clicaram no botão lá para se cadastrar, ou clicaram no botão do Google, clicaram no meu acesso lá, clicaram no meu anúncio no Google, qualquer coisa do tipo, significa que as pessoas gostaram. Pô, uma taxa de gostei de 25%, de 20% é do caralho. Já é bastante coisa se você tem volume. Porque aí pensa, você tem 1.000 pessoas que você alcançou. Dessas 1.000, 250 gostaram da tua parada e entraram no teu negócio. Então você já tem um volume de 250 nega entrando dentro da tua página, dentro do teu formulário, dentro de alguma coisa. Aí depois, por último, é a conversão final. É a galera que, de fato, tipo, não é fogo de palha. Então, por exemplo, vamos supor assim, né? E cruzando esses indicadores. Imprimiu para muita gente, mas o CTR é baixo, ninguém tá gostando, o público tá errado. Você tá entregando panfleto de, sei lá, academia para velho. E assim, o velho não vai para academia, ele vai fazer hidroginástica. Então, se você tem que trocar agora o teu produto, no caso, ou trocar o público, né? Vou parar de entregar nessa praça e vou para uma outra para ver se agora o meu CTR aumenta. Então, continua dando mais impressão. E o CTR tá bom? Putz, acertei o público. Agora tá certo. Só que agora a galera não tá convertendo. Então, tipo, os caras não estão preenchendo o negócio do formulário. Aí você tem um problema no teu criativo. A tua proposta de valor, que nem você falou, ela não está agressiva o suficiente, ela não está persuasiva o suficiente, ela não está clara do porquê o cara deveria converter. E aí o que faz com que o cara faça? Não converta. Então você vai ter que regravar alguma coisa, refazer alguma coisa nessa etapa desse gargalo. E aí, por fim, óbvio, se converteu bastante, pô, golaço, agora é olhar vendas, né? Especificamente, olhar outra parada, o outro lado desse funil, né? E além do... Como a gente tá falando, é complexo, né? A gente tá simplificando bastante a lógica da coisa. Mas, por exemplo, pegar uma campanha onde o usuário vai passar por uma página de venda, né? Uma landing page. Cara, se tá tendo clique no teu anúncio, o cara vai pra tua página, não converte, tua página tem algum problema. Você tem que tentar entender qual que é o problema da tua página. Se é um formulário, muito provavelmente seu formulário não tá adequado. Se tá tendo clique... O formulário até é mais difícil. Ter esse tipo de problema, existe uma taxa de perda, mas quando é expressivo, o formulário deve estar horrível. E às vezes acontece. Mas na página de venda isso fica muito claro. Às vezes tem muito clique e o valor percebido na página. Tem muitos casos assim que eu já notei de algumas campanhas que tipo, o pessoal faz um anúncio falando uma coisa e joga numa página falando de outra coisa desrelacionada, mas não igual. Tem conexão, né? Nenhuma. Exatamente. Comparado. Aí isso com certeza gera perda, né? Então tem que ter, o Gui gosta de falar, chamado de princípio de continuidade, né? Mas é basicamente isso. Você está vendendo kiwi, você tem que entregar kiwi. Você não pode vender Coca-Cola e entregar caldo de cana pro cara. Então, basicamente isso. Fato. Boa. Então, partindo agora para uma outra linha, quais que foram aí os maiores aprendizados, né, os mais recentes que a gente teve, que impactaram diretamente nos resultados gerados? Né? O que a gente veio fazendo, sei lá, de 3 meses para cá, que a gente mudou totalmente a forma de criar campanhas, etc., que mais gerou resultado, que mais surtiu efeito, tanto em termos de conversão, alcance e tudo mais? Legal. Alcance nunca foi um problema, né? Porque a gente sempre entendeu essa questão de, cara, não tá entregando. É a mesma coisa. É uma lógica simples. Se você coloca um outdoor, um anúncio, na Avenida Paulista, ou sei lá, aqui em Curitiba, na Marechal Floriano, na Anne Frank, sei lá, numa avenida movimentada, uma galera vai ver. Vai passar por ali e vai ver. Se você coloca um outdoor sei lá, vamos pensar no começo aqui da Roberto Barroso, que não passa ninguém, passa, sei lá, 50 negros por dia, não vai entregar. Então, é uma lógica relativamente simples. Isso nunca foi um grande problema. Assim. As maiores dificuldades era, de fato, a abordagem. Né? Então, muitas vezes a gente acabava tentando tentar atingir o lead mais consciente do problema, que a gente consideraria o lead mais qualificado, para produtos em que o nível de consciência do público não era muito grande. Então, uma abordagem que a gente mudou, né? Trouxe
como novidade e funcionou muito foi a comunicação em campanha de vídeo. Basicamente isso, né? O vídeo é muito complexo, você, mesmo, por exemplo, se pegar a Meta Ads ou a própria Performance Max, você tem um criativo, para quem não sabe como funciona a Performance Max, você tem que subir lá uma certa quantidade de vídeos e uma certa quantidade de criativos em imagem. É muito difícil você comunicar valor numa imagem, num outdoor. É muito subjetivo. Principalmente num segmento onde a publicidade é regulamentada, né? Como acontece com a advocacia, com o direito de saúde, aliás, com o direito de saúde não, com a publicidade médica. Se existe regulamentação, você não pode ser tão agressivo. Então, é muito complexo fazer isso num layout, né, num design. No vídeo, você consegue gerar esse valor sem ser necessariamente agressivo. Você está sendo informativo, de fato. Você está levando informação para a pessoa. Fala, se você quiser saber como funciona, clica ali e vamos trocar uma ideia. Basicamente isso. Então, o vídeo ele funciona muito por isso. Primeiro, a gente consegue atingir públicos e produtos que as pessoas não fazem ideia que tem direito. E a gente sabe que o povo brasileiro não é tão bem informado como a gente gostaria. Então, tem muito produto, muita causa complexa que começou a caminhar bem justamente por a gente abordar em comunicação de vídeo. E produtos com esse... falei agora da complexidade, está muito relacionada ao nível de consciência, mas também produtos como... se você pegar um bom exemplo, aposentadoria especial, que é, via de regra, as pessoas que atuam em atividade especial sabem que vão poder se aposentar mais cedo, né? Tem toda aquela bagunça aqui da reforma previdenciária que mudou um pouco a regra, mas tem muita gente que tem direito adquirido e não sabe. Que já tinha tempo de contribuição suficiente lá em 2019 e não faz ideia. Então, quando você comunica com essa pessoa, o simples fato de você abordar um assunto de aposentadoria e falar, cara, vem fazer uma análise aqui do teu CNIS, das tuas contribuições, do tempo de atividade especial que você teve, você leva ela para dentro e troca uma ideia com aquela pessoa, você vai descobrir, teve um caso ali de um cliente que pegou um caso de um cidadão que tinha 43 anos de contribuição, porque ele tinha essa questão da atividade especial convertida. Então, essa é a principal evolução que a gente teve em termos de comunicação. Então, a partir do momento que a gente passou a abordar esse criativo de vídeo, nossa, deslanchou de maneira muito extrema. Mas, além disso, também, principalmente no setor de growth, né, que a gente fala, no setor de inovação, o contato muito próximo com o cliente que tem produto complexo. Porque tem que entender aquele produto de cabo a rabo. Às vezes nem o cliente entende todas as nuances, ele entende a parte técnica, mas não entende na ponta como que o público dele se comporta, como que o mercado se comporta em relação àquilo. E tem muita coisa que é só tese, tipo, de produto mesmo. O advogado, olha, surgiu essa jurisprudência aqui, acho que se eu começar a captar com esse foco aqui, pode ser que dê certo daqui a um ano. Então, às vezes, esse contato próximo é essencial para que a gente vá avaliando a evolução do produto, principalmente de produtos novos. Então, para produto novo é isso. Para produto antigo, a comunicação em vídeo mudou totalmente o jogo. Concordo. Eu vejo que a comunicação, a gravação de criativos em vídeo, né? Se você entendeu o recado ainda, cara, você tem que começar a gravar vídeo para o teu escritório. Se você quer ter mais resultado, já fica o insight para você. Mas eu vejo que isso tem uma relação direta com quebrar uma barreira muito importante, né? Porque às vezes o problema ele é resolvido para um público muito grande. O público muito grande hoje no Brasil, naturalmente, vai impactar pessoas com menos grau de educação. Pessoas que às vezes não são 100% alfabetizadas, que têm rede social, que estão presentes na internet, mas não tem tanta facilidade assim se você escrever e ainda por cima entender palavras que tipo regulamentação, isenção, que são palavras que não são comuns no vocabulário de uma pessoa dessa. É uma barreira muito grande você apostar, você está criando muito atrito, né? Eu sou um cara adepto de quanto menos atrito você causar, maiores são as chances de você fazer aquilo funcionar. Então, quando você coloca palavras difíceis num layout, o cara tem que ler, ele tem que, chamar muito a atenção do cara por uma coisa estática, que não é tão atrativa já naturalmente, já faz com que você tenha uma barreira muito grande. Então, é natural que você vai ter que entregar para muito mais pessoas, gastar muito mais dinheiro para aquilo funcionar de fato. Mas também tem a contrapartida. Agora o vídeo eu consigo evangelizar uma galera, porque, cara, é escutar alguém falar. Todo mundo vê vídeo hoje em dia e tem uma relação também com a questão da preguiça, né? Hoje em dia a galera ninguém lê mais nada, velho, assim, a ponto fundo. Então, quando eu quero saber alguma informação, o que eu faço? Eu vou no YouTube e vejo um vídeo sobre, sabe? Então eu não fico mais preocupado em procurar artigos super complexos para ler, porque eu não tenho mais paciência para isso. A internet, infelizmente, fez com que a gente ficasse mais impaciente.
E quando você cria um vídeo de 1 minuto falando sobre um tema, caralho, isso aqui é um negócio que vira o jogo de fato, porque você consegue educar o cara com muita velocidade. O que ele levaria de 1 hora lendo um artigo, você fez em 1 minuto, velho. E o cara viu o vídeo e falou, cara, eu acho que isso aqui é pra mim mesmo, vou ver isso aqui. E aí, dessa forma, você tem uma capacidade de atração muito mais fácil, né? Muito maior, no caso. Então, eu vejo que isso tem uma relação direta com essa questão. E só para complementar a lógica do atrito, né? Diminuir o atrito, às vezes a própria página é uma barreira a mais que você coloca, dependendo da situação. Porque às vezes o produto é muito simples. Não adianta não precisa você colocar ele numa puta página que vai educar ele sobre todas as minúcias do problema, se o negócio é muito simples. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu tava falando com um cliente lá, né? Que acho que até te falei dessa causa, né? Que o cara faz concessão de auxílio acidente para quem nunca contribuiu para o INSS. Que tecnicamente, na visão previdenciária padrão, isso é um lead desqualificado. Porque se o cara não tem qualificação, não é um segurado qualificado pelo INSS, ele não pode receber em tese. Só que, na verdade, ele pode desde que ele faça uma contribuição, naquele momento. Até 30 dias depois do acidente dele, do afastamento, a gente pode dizer dessa forma. Então, ele pegou e falou assim, cara, eu testei comigo mesmo, ele falando, né? Eu fiz comigo mesmo lá, eu lembro que ele machucou o joelho e tal, pagou uma contribuição no teto para o INSS e solicitou auxílio acidente. E foi concedido. E aí ele falou, cara, eu posso trazer isso para uma galera. E aí, veja, o produto é simples, velho. Se você acidentou e você nunca contribuiu para o INSS, você tem direito a receber um auxílio. Olha que simples, é tipo 2 segundos para o cara entender. Então, para que eu vou jogar o cara numa página para explicar uma puta parada, sendo que às vezes é só jogar ele num formulário, ele já vai preencher e você consegue ter mais taxa de conversão. Você diminui o atrito da parada. Quanto mais você diminuir o atrito, maiores são as chances de você converter se você tem um produto mais simples, né? Sim. Cara, isso é muito doido também, porque quando a gente é técnico em alguma coisa, eu vejo isso não só dentro do contexto do direito, né? Que o advogado, cara, puta, o advogado estuda pra caralho lá, aí se ferra pra fazer o AB, faz especialização, então o cara, pô, ele ama o que faz, tem que gostar, né? Senão, pelo amor de Deus. E aí, às vezes, ele tem um apego muito grande com a legislação, com a doutrina, com a parte burocrática da coisa. E ele esquece que, cara, o cliente não precisa saber nada de lei. Ele precisa saber o que ele vai receber. Você tem que contar pro cara o que ele vai receber. Então, por exemplo, você não precisa nem falar o nome do auxílio acidente. Você fala, se você teve um acidente, se você sofreu um acidente, desenvolveu sequela, mas nunca contribuiu para o INSS, você tem direito a receber um auxílio específico do INSS. Porque às vezes você fala o nome do produto, se ele souber da existência do auxílio acidente, ele vai achar, não, tem que contribuir, você perde o cara, entendeu? O BPC é um exemplo disso. Você não precisa falar de BPC, de LOAS, não precisa falar de nada. Fala, se você nunca contribuiu para o INSS, mas tem mais que essa idade aqui e essa idade assado, você tem direito a receber um benefício específico desde que você atinja as exigências de renda aqui específico. Você não precisa falar nada de nome de lei, de produto, nada. E o que eu vejo, cara, tem muito advogado botando o pé na água, né? Fazendo marketing, isso é legal de ver e tal. Só que a galera é muito focada no técnico. É igual marketing. Isso é muito comum na galera de marketing. Vai querer vender serviço de marketing falando de lead, de growth, de não sei... Meu irmão, para com isso aí, pelo amor de Deus. É uma questão de mentalidade do advogado, né? Tanto é que o advogado que vem em projeto de growth hoje, ele já tem que estar disposto a correr um pouco mais de risco e ver que a gente vai ter que fazer vários testes. Porque no fim das contas, a gente levanta uma série de hipóteses que a gente não sabe se de fato vai funcionar ou não. A gente tem embasamento para definir aquela hipótese, é claro, só que só vai saber se ela funcionou ou não quando for para o teste. Você tem que estar disposto a correr esse risco. E na própria universidade, vamos supor, quando você vai fazer uma contestação no processo civil, você tem que ter todos os seus argumentos meio que preparados já. Só que é importante o advogado saber que agora você não está fazendo a contestação do teu processo, você está fazendo um negócio de marketing. Tudo bem você errar. Só vai encontrar o caminho certo quanto mais teste você fazer. Tem que estar sempre testando novas hipóteses para encontrar o caminho mais perto que você quer. Boa. Eu vejo que, só para complementar essa parada, que eu vejo que a questão que eu falei aqui de tirar o atrito, às vezes você pode criar um formulário, velho. Existem ferramentas hoje, tipo Typeform, que você cria um formulário, faz algumas perguntas para a pessoa e você joga do teu criativo, do Face, do Google, direto para o Typeform, direto para um formulário para o cara só responder e você já chamar ele no WhatsApp ou no final do próprio formulário ele já clica no botão e ele já fala contigo. Não tem necessidade de enfeitar a parada se o produto é simples. Se o produto é complexo, eu concordo que às vezes se faz necessário você educar um pouco mais o cara. Se é um produto de nível de consciência baixo, talvez uma página possa ainda vir a calhar. Mas eu ainda testaria, se você botar um formulário, o cara ainda chega muito cru. Se não chegar tão cru assim, por que fazer uma puta página, gastar um tempo e dinheiro com isso, sendo que o cara talvez não chegue tão cru quanto você está imaginando, né? Sim. Isso também tem muito a ver com o grau de sensibilidade. A gente está falando de advocacia, muitas vezes as pessoas estão expostas a situações um pouco sensíveis, né? Então, um exemplo assim que é bem complexo é situações de erro médico, né, que o cara pode perder o CRM, geralmente é um público específico que busca segurança, né? Então vai buscar às vezes um advogado que está sendo indicado e tal. Então esses
esses produtos específicos em que a pessoa está exposta a um grau grande, né, de fragilidade mesmo, tem que ter um certo tato ali com o funil que vai ser construído para, às vezes, pensar numa página, às vezes em mais de uma página, às vezes oferecer para aquele usuário um nível grande de informação. Mas é exceção. Via de regra, isso é exceção, né? Os produtos em que a pessoa está exposta a grandes situações de fragilidade. Cara, concordo. E agora nós vamos perguntar para o mestre dos vídeos, né? Que o cara, toda vez que alguém chega no comercial, o Daniel já recebeu lead falando sobre isso, eu já recebi gente falando sobre isso, que os caras elogiam sempre o bigode do Zé quando ele grava os vídeos. E aí, como o Zé, né, é o cara que grava todos os criativos aqui e tal, cara, qual que é o racional que você tem, que você constrói para fazer um bom criativo? Eu sei que são várias coisas subjetivas, mas tentando colocar em termos práticos, o que você tenta sempre seguir como uma linha de raciocínio que alguém poderia tentar aprender? Cara, na verdade não é nada subjetivo, é bem objetivo. Boa. Não reinventa a roda. Faz o que funciona. Um criativo em vídeo, qualquer tipo de anúncio, você vai impactar a pessoa, você tem que ter uma proposta muito clara, uma oferta muito clara. Vai funcionar se você estiver oferecendo alguma coisa. Você está vendendo, cara, você não está fazendo conteúdo. É melhor fazer, se você quer fazer um anúncio que não tem uma proposta muito clara, é melhor fazer dancinha lá no TikTok, que talvez funcione melhor. Então tem que ter uma proposta muito clara. Primeira coisa que você tem que fazer num anúncio, seja criativo em vídeo, seja layout, seja copy escrita, seja mensagem de WhatsApp, seja qualquer coisa, você tem que qualificar a audiência, né? Então você tem que deixar claro para o público que você está falando com ele. É igual você vai falar com alguém na rua, você está no meio de uma multidão lá, você vai falar com alguém, você chama a pessoa pelo nome. Então você tem que deixar claro para aquele público que você está falando com aquele público. Então você está falando com, sei lá, uma tese, por exemplo, que é voltada para limitação de margem consignável, dentro de empréstimo consignado e outras linhas de crédito consignado. Você aí, caloteiro? Não, você vai falar para o cara, você é aposentado ou pensionista. Que você que pode ter, né, problema com empréstimo consignado. Você vai falar, você é aposentado ou pensionista, está tendo problema, você vai falar com aquela pessoa. Primeira coisa é isso, tem que ter um gancho que vai fazer o cara parar e opa. Porque o que acontece? Você está distribuindo, vamos dizer assim, o anúncio, vamos usar a metáfora do panfleto, que eu gosto bastante. O anúncio, seja no Meta Ads, seja no Google Ads, não é muito diferente de você distribuir panfleto em algum lugar, ou colocar um outdoor em algum lugar. Então você vai distribuir os seus panfletos num lugar em que você acha que tenha pessoas que têm potencial de comprar o teu produto. Então, esse da limitação de margem consignável, você vai entregar na frente do INSS, por exemplo, ou na frente da prefeitura, que tem um monte de servidor público lá que vive fazendo empréstimo consignado. Então, você vai distribuir o teu anúncio num lugar onde a expectativa, né, de que as pessoas que estejam por ali comprem o teu produto. Segundo ponto é você falar com esse cara. Falar, ô fulano, você que é aposentado pensionista, você que é empresário, né, você está falando empresarial. Então, você tem que deixar claro com quem você está falando. Isso é essencial. A questão da proposta, cara, primeiro, deixa claro, você tem que dar um motivo pro caboclo assistir teu vídeo. Tem que entregar nos primeiros 3 segundos. 3 segundos é exagero. Uns 5 segundos. Na primeira frase, a primeira coisa que você fala você qualificar a audiência, então dizer com quem você está falando e fazer a proposta no ato. Dizer para ele o que você vai entregar. Então, isso é muito importante. Não precisa detalhar, né? Então, a primeira coisa é falar, você que tem problema com empréstimo consignado, está muito endividado aí, pessoal, eles estão cobrando um monte de juros. Isso aí é legal, você pode receber uma indenização do banco que está a tua dívida por um valor justo. Aí você vai explicar para ele como. Você ofereceu alguma coisa que vai fazer com que a pessoa assista o vídeo até o final. Aí na sequência você pode se conectar com essa pessoa, tipo, eu sei que é frustrante, sei que é isso, sei que é aquilo. Se conecta, gera um pouco ali de emoção na copy, né? Seja vídeo, seja texto. E aí explica, novamente, essa questão da oferta, explica como, né? Que é o princípio básico do funil AIDA, né? Para quem não conhece, que é o atenção, interesse, desejo e ação. Então, beleza. Fez uma oferta para um público específico, gera conexão, né, de interesse com ele, vai explicar mais ou menos, trazer um contexto para o problema. Gerar desejo, a gente vai basicamente falar de como a pessoa vai resolver aquele problema. Então, tem uma forma simples de resolver isso. E o que não pode faltar, né? Que mais que é bem básico, assim, tipo, não tem muito erro, é tipo, cara, chamar essa pessoa a fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente chama de funil, né? Então, você pegou o público lá no topo e está direcionando ele para tomar alguma ação. Então, seja para ir para o teu formulário, para ir para a tua página, para ir para o teu WhatsApp. Você tem que clique em Saiba Mais e faça tal lá. Descubra
mas a chamada para ação tem que estar diretamente relacionada com a tua proposta. Então, por exemplo, clique em Saiba Mais e descubra como reduzir a margem do teu empréstimo consignado, como limitar, enfim. É isso, assim, sendo sincero, é isso. Claro que demanda prática, é importante dar uma olhada. Eu sempre comecei, né, fazendo isso já tem um tempo, mas quando a gente começa é importante fazer um benchmarking, né? Você olhar o que as pessoas estão fazendo, o que os grandes players fazem. Então você vai lá, analisa o que está sendo feito de copy e experimenta. Dentro desse formato de copy, também a gente trabalha com hipótese. Então, por exemplo, muitas vezes o maior problema, quando você acha o formato, cara, esse formato funciona, faz desse jeito aqui que vai dar boa. Quando isso aqui não funciona, geralmente o problema não é a copy, é a proposta, é o produto. Se você fez a copy certinho, do jeito que, cara, funciona esse formato para todo mundo. Você vai olhar para o teu produto. Esse produto é tão diferente assim, a gente tá vendendo para ET que esse formato não vai funcionar. Geralmente não é isso. É mais a questão da proposta de valor do produto. E, hoje em dia a gente escuta muito falar de light copy, de abordagens um pouco mais conversacionais, que são muito boas, mas funcionam muito quando você está trabalhando autoridade de marca. Quando você está construindo um relacionamento de fato. Quando você tem que vender, e geralmente quando você está começando, você tem que vender mesmo, tipo, você tem que gerar venda recorrentemente, você não está necessário. O relacionamento ele vem depois. Primeiro você tem que vender de maneira recorrente, gerar caixa, tal. Esse é o formato que funciona melhor para esse tipo de ação. E é interessante que isso aí que você falou, de chamada para ação, se aplica muito até na venda, e por mais que seja uma coisa simples, tem muito advogado que não faz. Então você tem que chamar a venda ativa. Então não é porque você conversou com o teu cliente, você fez o atendimento, você vai ficar esperando ele falar tá fechado. Não, pergunta para ele. Falei, vamos fechar? Podemos assinar o contrato já então? Sempre coloca uma pergunta no final para conduzir esse cara para o fechamento. Porque se você esperar a ação sair dele, pode ser que ele não feche. Que ele vai embora, pense, depois ele vai no teu concorrente fazer um orçamento e compre do outro, porque o outro chamou ele para ação. E aí, vamos fechar? Então é muito importante ter sempre essa ação. Não pode ter vergonha de vender, velho. Tem que vender, tá louco? Só, claro, tem que tomar cuidado com toda aquela coisa do código de ética e tal, mas é uma questão de... Você não tá falando, tipo, me contrata aí, receba 15 mil de indenização. Tipo, você fala, vem, vamos conversar, trocar ideia. Aí tem que ter a lábia, né? Que, por exemplo, tem que ser o rei desse sabuado, como o Danielzito, e saber criar um relacionamento. Vender tá muito mais relacionado ao ouvir do que a falar. Então, você leva o cara, escuta o problema dele, você vai saber apresentar uma solução, né? Total. Cara, eu vejo que tem um critério importante pra galera saber, só da questão dos vídeos, que é diversificação também, né? Tipo assim, o cara faz um vídeo top, faz no AIDA e tal, não sei o quê. E aí ele sobe um vídeo, tá ligado? E aí ele bota dinheiro lá e tal, e aí o negócio não vai pra frente. Cara, você tá postando todos os teus ovos numa única proposta. Então cria abordagem, pelo menos 4 diferentes, velho. Grava 4 vídeos diferentes, porque eu te garanto que um não vai funcionar, 2 não vão funcionar, 1 de 4 vão funcionar. Isso num cenário fodido ainda, tipo, muito bom, sabe? Se o produto ainda é mais complexo do que você imagina, ou que você está percebendo, cara, você tem que gravar, tipo, 10, 15 vídeos diferentes para 1, 2 funcionarem muito, assim, na hipótese, né? Porque senão é igual você querer ganhar na Mega Sena comprando um bilhetinho por dia, velho. Não tem como. Você tem que comprar 50, 30, 90. Quanto mais você compra, maior é a chance de você acertar e ganhar. Então, pense nessa lógica também para gravar os vídeos. E para a gente entrar agora e trazendo a lógica do que o Dani trouxe aqui, né, de sempre chamar para ação e falar na parte da venda isso também, como que a gente faz tudo isso, faz todo esse trabalho que a gente falou aqui, mas eu não tenho agora dentro de casa um funil de vendas minimamente estruturado, né? E aí fudeu, velho, porque tipo, você vai gerar o lead, você vai fazer tudo, mas você não tem o lead, você tem o lead, mas você não tem a estratégia para abordar esse cara. Vai cagar no pau, velho. Não vai funcionar também. Ah, mas o lead é desqualificado, mas é que não sei o quê. E aí a gente entra na estratégia de venda, né? Que foi aquilo que a gente falou no começo. Tá, mas esse cara sabe exatamente como o seu problema é resolvido? Não, ele não sabe. Tá, e você espera que em 3 mensagens do WhatsApp você vai resolver esse problema para ele? Por que não chamar o cara para uma ligação? Porque eu não tenho tempo. Então, cara, se o teu produto necessita disso para funcionar, contrata alguém, porra. Né? Dá um jeito, velho. Porque se você não fizer isso, o teu produto não vai funcionar. Né? Não existe magia, não existe um negócio que você vai quebrar e atravessar uma parede que tá lá de concreto. Velho. Você tem que ter alguém que tá lá para quebrar isso para você. Ou você mesmo vai fazer isso. Então tem que ter consciência na hora de estruturar um funil de vendas minimamente. Né? Então, Dani, como que a gente faz isso hoje? Né? Até porque você pega uma parte de uma galera que saiu do nosso funil e cria um funil em cima desse cara. Como que você vê que faz sentido uma mínima de uma estrutura em termos de funil de venda? Legal. Primeiro você tem que ter o funil bem alimentado. Então, se a parte do marketing está funcionando, está chegando bastante lead, primeira coisa, você tem que estar conversando com bastante gente, porque é um funil. Então, não é todo mundo que entrou, não é um tubo, né? Todo mundo que entrou aqui em cima vai sair aqui embaixo.
Eu falei com o advogado semana passada, né? Ele falou, pô, Daniel, eu falei com 40 pessoas aqui e tal, mas consegui fechar só 4 contratos. E pensei que era uma coisa ruim. Eu, cara, você encontrou o caminho. Você falou com 40, fechou 4, fala com 80 e fecha 8. Esse é o caminho que você vai percorrer, né? E sempre otimizando as conversões. Sempre metrificar as conversões é muito importante. Então, além de ter um funil, vamos supor, tantos vieram para o meu WhatsApp, quantos foram para a reunião? E da reunião, quantos que fecharam? Quantos que fecharam na hora? Qual que foi o lead time para esse cara fechar? É muito importante acompanhar cada métrica, porque daí você não fica no escuro, né? Você sabe onde tem que melhorar. Então, se eu estou marcando um pouco a reunião, eu sei que estou tendo um pouco lead. Eu tenho que arrumar mais canais para conseguir mais leads aqui para o meu funil. Agora eu estou com muita reunião, só que eu não estou fechando muito. Então, a tua abordagem aqui pode ser estar um pouco equivocada. Você está chamando o cara para ação? Tá pegando a documentação na hora para fazer o cara assinar o contrato? Pode ser que se você fazer isso, virou essa chave, já consegue vender mais, né? Então, eu acho que o funil tem que ser simples. Então, tem que estar chegando lead, tem que estar marcando reunião e tem que fazer o cara fechar o contrato e acompanhar a conversão de cada etapa desse funil, para daí sim você identificar as questões que têm que ser melhoradas e implementando novas hipóteses. Concordo. Eu estava refletindo sobre isso não faz muito tempo e eu vejo que tem um segredinho que muito advogado não consegue pegar, que parece muito feeling, mas não é, velho. De fato, é uma técnica que pode ser aplicada e uma galera não se liga nisso. Que é para você fazer uma boa abordagem desde o começo, ou seja, desde o momento que o cara chegou até você, se você foi esperto, você não mandou ele direto pro seu WhatsApp, né? Você pediu um mínimo de informação ali, sei lá, um pouco mais sobre a situação do cara, como é o nome dele, qual é o telefone, etc. Para que aí você consiga ter contexto, porque informação hoje é poder, todo mundo sabe disso. Só que quando você tem esses dados na mão e você não dá contexto, às vezes o cara esquece que ele preencheu o teu formulário. E aí ele vai falar, quem é você? De onde você pegou meu número? E aí você criou um atrito ali que agora vai ser difícil de contornar. O que você converteu. Não, eu nunca converti em porra nenhuma, você tá louco? E aí você tá discutindo com o lead na primeira abordagem, no primeiro momento, sabe? Então assim, cara, tem que trazer contexto, velho. A primeira coisa que faz a diferença é contexto. Tipo, fala, seu José, tudo bem? Eu vi que você é aposentado, pensionista, você já tá devendo mais de 10 mil reais pro banco. Cara, fica tranquilo que eu quero te ajudar. E aí, veja, todas essas informações, como é que o cara sabe que eu tô devendo mais de 10 mil pro banco, que o meu nome é José e que esse é o meu telefone, por exemplo, né? Então, tipo assim, já facilitou um pouco essa entrada. E, ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes, se o produto é bom, a proposta de valor é boa, mas, às vezes, não existe urgência na parada. Então, por exemplo, quando der para resolver, eu resolvo. Tipo, auxílio acidente. Se não entrar esse mês, eu entro mês que vem. Sabe? O cara pensa dessa forma. E isso faz com que, às vezes, ele fique em cima do muro. O processo trabalhista tem muito disso, e eu descobri recentemente que os caras não entram por medo. 2 medos principais. Queimar carteira, é um negócio muito louco. Mas os caras têm medo de entrar com processo, ganhar ou perder não é muito importante para ele. O medo dele é, se eu não conseguir emprego depois, eu tô lascado. E é esse medo de queimar carteira. Tipo, eu vou entrar com processo, minha carteira vai ficar queimada, como se o juiz fosse pegar, botar na carteira, esse aqui entrou com processo trabalhista, e não contrata esse cara aqui. Então, tipo assim, cara, é uma loucura que não existe isso, né? E é um medo irracional. E, ao mesmo tempo, o cara que tem medo porque não compensa pra ele. Ele acha que não compensa. Mas eu ganho só R$1.500 por mês. Quanto que eu vou ganhar se eu trabalhei 10 anos sem carteira? Tipo, o cara não tem consciência disso, sabe? Então, por exemplo, isso é uma coisa que você pode fazer para gerar urgência pro cara ou para evitar ele ter um medo irracional, se você já sabe que isso é comum, né? E na tua abordagem você faz isso. Então, você, por exemplo, no caso do auxílio, eu fiz uma mensagem para um cara falando assim, cara, o ideal, você tem menos de 30 dias. Tipo, a mensagem é mais nessa linha de raciocínio. Cara, fala o seu fulano, tudo bem? Cara, aqui é o tal Vitor, advogado. Cara, eu quero te dizer que você tem menos de 30 dias agora para receber o benefício enquanto você está afastado. E eu, cara, como assim, velho? Aí você, porque se você entra depois de 30 dias do teu afastamento, o que acontece é que vai existir uma necessidade de perícia, porque nós estamos falando de um outro tipo de auxílio, aí vai levar tanto tempo para sair e mais tanto tempo para você receber, aí fodeu com tudo, você vai demorar, ficar 3 meses sem receber. Mas, eu só antecipo assim, cara, você tem menos de 30 dias. Para o cara falar, como assim, velho? E aí eu consegui a resposta do cara, consegui trazer ele para dentro, tipo, cair no meu funil de fato de vendas, né? Eu acho que isso é um ponto importante. E fora o que o Dani falou aqui, né? Que é onde você começa a entender as quebras. É natural que poucas pessoas não vão responder, não é todo mundo que responde porque não é um tubo. Vai ter pessoas que vão parar de responder. Então, no teu funil, você tem que ter uma estratégia, um momento para reabordar esses caras. Porque, de fato, você já pagou para ter aquele lead na tua mesa. Você simplesmente vai jogar dinheiro fora. Se você não enxerga dessa forma, passa a enxergar. Porque aí agora você vai começar a dar mais valor pro lead que também não te responde. Porque ele custou grana, velho. Então, ele custou grana. É mais fácil você ficar reclamando que ele não tá te respondendo ou você criar uma estratégia e ficar 2 semanas enchendo o saco desse cara num bom sentido, tentando recuperar ele. Porque é um dinheiro que você já pagou. E aí, quando você passa a fazer isso, você começa a ter um aproveitamento maior. Então, a primeira quebra é, né, a questão das mensagens ali, a pessoa que para de responder. E aí, veja, isso entra no detalhe, às vezes a tua abordagem é tipo, olá, tudo bem? Aqui é o João. Eu sou advogado especialista nisso que você precisa. Qualquer coisa eu estou à disposição.
cara, você foi totalmente passivo na parada, né? Você não foi alguém que chamou o cara, tipo, ó, velho, eu quero ajudar você, tô olhando o teu caso aqui e eu acho que você tem direito. Posso te ligar hoje 1 hora pra gente conversar? Você sempre tem que puxar o cara o tempo todo, porque o interesse maior é teu e lembrando que o nível de atenção da galera é baixo. Se você não chamar nada pro cara e ele tá no busão, ele vai esquecer da tua mensagem, porque você não pediu nada pra ele, você não exigiu um comprometimento do cara. Isso vai fazer que às vezes ele não responda mesmo, ele esqueça de te responder, porque ele viu a mensagem do advogado, o cara não pediu nada aqui, depois eu leio, tá ligado? Tipo, o cara falou como é que funciona o processo trabalhista, depois eu leio. E aí ele não vai ler nunca mais. E aí você pode ter perdido um cara como esse se você também não recupera, né? Se você não tem um processo pra isso. Uma analogia legal de fazer é com o próprio processo que o advogado tem que fazer às vezes. Então, lá ele vai ter as partes, né? A causa de pedir que ele está pedindo a demanda, mas também tem que fazer o pedido. Porque eu chego lá e falo, o Vitor bateu no meu carro. E o juiz? E daí? Tá aí. O que você quer que eu faça? Então, eu quero uma indenização de tanto. Aqui é a mesma coisa. Você tem que pegar e fazer um pedido pro seu cliente, né? Exato. Tem que ser ativo. A venda é ativa e cabeça de vendedor. Não é porque você mandou mensagem para 100, vamos supor que 25 te respondeu, tem que ficar triste. Não, fica animado com os 25. Depois aborda mais 100, vai para cima. Tem que ter sempre essa mentalidade para buscar mais leads e conseguir vender mais. Boa. Galera, vamos então caminhar para uma reta final aqui. Qual que é o recado final que vocês deixariam aí para a galera que está ouvindo esse episódio, que eu acho que não pode faltar aí se eles quiserem implementar um projeto novo? Cara, eu falei isso recentemente num videozinho que a gente postou lá, e eu vou repetir porque eu acredito muito nisso. Se você for advogado, se for marqueteiro, se você for médico, se você for gari, você tem que entender qual é o valor e qual é o impacto que o teu trabalho gera na vida das pessoas. Advogar é empreender. Se você não trabalha para um escritório, se você não trabalha para uma empresa, se você não trabalha para alguém, você está empreendendo. Você pode não aceitar isso, não ter consciência disso, mas você está empreendendo. Se você empreende, você precisa gerar valor para as pessoas. É isso que faz com que as pessoas nos paguem. Então, você tem que ter consciência do valor que você gera. Se você é advogado e você não sabe como você transforma a vida das pessoas positivamente, para e pensa. Então, é importante tomar consciência sobre como a sua profissão impacta a vida das pessoas. Quando você entender isso, eu falei e vou falar de novo, o caminho para você ter sucesso é inevitável, cara. Tá ali, entendeu? A partir do momento que você entende como você melhora a vida dos outros, a tendência é que tudo comece a caminhar. Bom. Sim. E isso é um movimento muito do Brasil, né? Porque quando a própria OAB, ela não vê, por exemplo, a advocacia como inserida na atividade econômica. É como se fosse um serviço diferente, como se não tivesse na economia. Você tem regulamento de publicidade e coisa nesse sentido. Nos Estados Unidos, já não. Então, parece que lá nos Estados Unidos agora, pessoas que não são advogadas podem abrir sua advocacia. E por quê? Porque a multiabilidade é muito importante. Então, é muito importante saber, além do direito em si, né? Então, tem que aprender de marketing, tem que aprender de venda, tem que aprender várias coisas para que você consiga implementar processo no seu escritório e conseguir fazer com que isso seja, de fato, uma empresa. Porque, na essência, é uma empresa. A ordem, por vezes, pode não reconhecer que aquilo é um negócio, que tem conversão, que tem que vender, mas, no fim das contas, vai ter conta de luz para você pagar, conta de água, vai ter estagiário, vai ter margem de lucro para você calcular, vai ter um monte de coisa, assim como todo negócio tem. E se você quer fazer parte do que vai disruptar o mercado jurídico nos próximos anos, como já vem acontecendo no mundo, você tem que desenvolver isso. Tem que aprender marketing, tem que aprender vendas para conseguir se perpetuar na advocacia. E às vezes a venda, só para complementar isso disso, às vezes a venda, tipo, a gente fala de margem de lucro, de não sei o que lá, parece que a gente tá falando de ambição, e a advocacia é uma profissão muito ligada à nobreza, né? Causas sociais. Então. Exato, e ajudar ao próximo, o significado de advogado está relacionado a isso no latim, aquele que é chamado para ajudar e tal. Bicho, mas não é isso, não é ambição, a gente tá falando de qualidade de vida. É de você saber que no final do mês você vai ter dinheiro para pagar seus boletos. Não necessariamente vai ser o próximo Machado Meyer, o próximo Pinheiro Neto, maior, mas, cara, você tem que pagar o teu aluguel, você tem que pagar o teu estagiário. Não é questão de ambição, não é feio, pelo contrário. É isso que permite que você ajude as pessoas. Sim, boa. E todo negócio é assim, no fim das contas, né? Toda empresa está procurando desenvolver uma solução para ajudar o teu cliente final. Boa, fechou. Bom, acho que o meu recado vai para uma linha bem geral. Pro cara que tá ouvindo tudo isso, tá falando, caralho, velho, olha a volta que eu tenho que dar para conseguir gerar resultado. Pois é, mano, porque o seu sucesso não é terceirizável. Se você tá pensando em terceirizar o teu sucesso, você tá fudido, mano. Porque aí você é o cara que vai ser responsabilizado pelo quê? Se você não botou a mão na massa, quem que vai botar? O cara que você tá pagando, a agência que você tá fazendo, mas aí você quer que ele fique milionário ou é você que quer ficar milionário? Se você quer ficar milionário, se você quer ter muito resultado,
por que diabos você não põe a porra da mão na massa, mano? Você tem que largar de sentar numa cadeira só de executor e você tem que sentar na cadeira do empreendedor. Você tem que sentar na cadeira do cara que, de fato, vai fazer tudo acontecer e vai contratar pessoas para fazer aquilo que hoje você faz muito bem, que é o teu processo, que é a petição, é aquilo que você talvez adore fazer. Mas, cara, a advocacia é muito mais do que só processo, velho. A advocacia é empreender, é pagar conta, é fazer gestão de caixa, é gestão de cliente, é um monte de outras coisas, cara, porque é uma empresa. E ser empresário é isso que os caras falaram aqui, né? Tipo assim, você tá se vendo como advogado. Hoje você está advogado, velho. Mas no momento que você estiver empreendedor, aí você vai entender que várias coisas você vai ter que meter a mão na massa. Você vai ter que largar pra lá, alguém vai ter que fazer aquilo que você já é bom e você vai ter que se enfiar ali pra fazer um negócio que você não entende, que você não conhece. Mas esse é o único caminho pro crescimento. Se você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, já sabemos dessa máxima qual é o final disso, né? Boa. Então, cara, se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, por favor, clica aí no botãozinho de seguir. Se você está vendo pelo YouTube, se você ainda não é inscrito aqui, confere aí se você ainda está inscrito, dá um botãozinho de inscrever. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo no que ele mais te ajudou especificamente. E claro, se você está com algum projeto e está querendo tirar ele do papel, e não é necessariamente terceirizar o seu sucesso, mas contar com a ajuda de pessoas que vão levar você para o caminho correto, cara, a gente também tem aqui o nosso setor, né? O nosso laboratorista aqui, que é o senhor José Trindade. Que hoje o Einstein da Trimind. É o Einstein da Trimind. É parecido, né? Einstein misturado com o Belchior. Cara, entre em contato com a gente que a gente pode ver a possibilidade de fazer um projeto exclusivo com você. Fechado? É isso, galera. Até a próxima. Valeu pela sua audiência e um abraço. Valeu.